Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o meme que circulou muito por aí, do Attenzione Pickpocket, e ver o que ele tem a ver com um fenômeno típico do português, especialmente o português brasileiro, e que está presente na sua fala até hoje. Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Você já deve ter ouvido esse áudio em alguma rede social por aí. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! O áudio original é de um vídeo que uma italiana fez filmando um fenômeno típico das cidades turísticas da Europa, que são os pickpockets, ou seja, as pessoas que tentam, de forma discreta, tirar objetos de valor de bolsas ou do bolso de turistas. Eles se misturam nesses grupos de turistas e até fingem participar do mesmo grupo. E aí aproveitam então as brechas ou distrações das pessoas para então levar celular, carteira, dinheiro e tudo mais. Quando a italiana então flagra esses casos, os autores do crime tentam sair das câmeras a todo custo, escondendo o rosto, ficando sem graça ou até fingindo que nem sabem do que estão falando. O que eu achei mais interessante desse vídeo é a palavra em italiano que a Justiceira Social usa para falar de pickpockets, que é borseggiatrici. Isso é o plural de borseggiatore no masculino e borseggiatrice no feminino. Essas palavras vêm todas do verbo borseggiare, que é então pegar, furtar as coisas da borsa de alguém, que é bolsa em italiano. Mas já pararam para pensar por que é bolsa em italiano com R, mas em português e espanhol é bolsa com L? Sempre ajuda, nesses casos, voltar às origens da palavra. E o mais curioso é que a palavra bolsa vem do latim bursa, que é como a palavra original em grego chegou até as línguas românicas. Mas se o original então era bursa com R, por que julgamos quem hoje fala no português atual borsa? Existe um fenômeno natural nas línguas chamado de rotacismo, que é um processo fonológico, que tem a ver com sons, em que temos a alternância entre a lateral alveolar L e a vibrante múltipla R ou vibrante simples R. Esses nomes parecem um pouco confusos, mas eles só têm a ver com o ponto de articulação dentro da boca e como elas são articuladas, essas consoantes. Mas essa alternância não acontece de forma aleatória em qualquer ponto da palavra. Acontece em casos muito específicos. Por exemplo, quando nós temos duas consoantes e uma vogal, como na palavra claro, e quando nós temos essas consoantes L e R no final da palavra, como por exemplo em mel. Lembrando que quando falamos de consoantes nesse caso, estamos falando dos sons, do som de L, do L, e de R ou R do R, ou seja, as duas variedades do R, mas que na grafia L e R. E essas consoantes são agrupadas, o que nós chamamos de consoantes líquidas, que são as mais sonoras dentre as consoantes. Lembrando que, numa escala de sonoridade, as vogais são as mais sonoras e as consoantes P, B, T, por exemplo, P, B, T, são as menos sonoras. E essas consoantes líquidas, L e R nas suas variedades, são muito sonoras em comparação a todas as outras consoantes. E por partilharem tantas características em comum, elas podem ser trocadas, ou seja, é por isso que há essa alternância chamada de rotacismo. E se você ainda acha feio ou errado até dizer inglês ao invés de dizer inglês, saiba que nas duas edições da obra mais famosa de Luís de Camões, Os Lusíadas, de 1572, que é comemorada e celebrada como uma das mais importantes da língua portuguesa, são encontradas as duas formas, tanto em inglês quanto em inglês. E que tal a famosa carta de Privado de Caminha, tratada por muitos como o primeiro pedaço de literatura produzido no território, que tem os registros de concluir, no sentido de conclusão, e também de parma, no sentido de palma. O que nós vemos aqui é que o rotacismo não é só um processo intrínseco e natural da língua, mas também fundamental na evolução e formação do português que nós conhecemos hoje. Muito se estuda sobre o que faz com que o rotacismo aconteça na língua. E isso pode se dar a diversos fatores, tanto do próprio funcionamento da fala, como também de fatores externos, sociais, por exemplo. Se pensarmos na língua mesmo, nós sabemos que na posição de onset, que é quando temos aquele encontro de duas consoantes e uma vogal, como eu falei, como por exemplo temos essa palavra flor. Ali há uma tendência de alternância entre L por uma das vibrantes, que são representadas por R, né? Tanto R quanto R. Então,
flor ao invés de flor. E essa tendência ocorre porque nessa posição da sílaba há uma tendência a um aumento de sonoridade. Lembra que a sonoridade ela aumenta conforme nós temos vogais e ela vai diminuindo até chegar nas consoantes menos sonoras, que são aquelas representadas por B, P, T. P, D, T. São bem secas, né? Então, quando nós precisamos de uma sonoridade maior nessa posição da sílaba, a passagem de uma vibrante, ou seja, que nós representamos na escrita como R, para uma vogal, aumenta a sonoridade, já que L é muito mais sonora do que o R. Então, por isso, para essa posição, há uma tendência de colocar o R para aumentar a sonoridade. Mas isso é só uma parte da explicação. Como vocês podem ver no artigo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, alguns pesquisadores indicam até o tupi como uma influência externa que talvez levaria a essa tendência de alternância entre as consoantes líquidas. O tupi é aquele tronco linguístico dos povos originários da América do Sul, especialmente no território do Brasil, do Paraguai, etc., que tem uma boa influência na fala, por exemplo, do linguajar carioca. E também nós temos outros dialetos de matriz africana que vieram com a escravização desses povos. Mas tudo isso que pode sim impactar na fala não exclui o fato de que o rotacismo sempre esteve presente nas línguas e influenciou o português desde o momento que nós chamamos de português arcaico, até antes da vinda à América. Um fator que com certeza influencia demais na produção desse fenômeno é o grau da escolaridade da pessoa que fala, e também o preconceito linguístico. As mudanças linguísticas que acontecem na fala, elas não seguem o que se espera e até o que diz a gramática normativa, a gramática padrão dos livros. Até porque seria impossível, já que essa ideia de língua não existe, ela é impossível de ser realizada, já que a língua está realmente na boca dos falantes e não num conjunto de regras artificiais dentro de um livro. Então, em diversas pesquisas, é notável que quanto maior o grau de escolaridade, menor é a incidência desse fenômeno do rotacismo na fala dessas pessoas. Até porque elas passaram muito tempo da sua vida domesticando como elas entendem a língua para se adequar ao que essa comunidade linguística entende como certo ou até bonito, né, de se falar. Enquanto isso, quem tem o menor grau de escolaridade ou até mesmo analfabeto produz esse fenômeno do rotacismo com maior consistência na sua fala. O problema é que esse fenômeno é encarado como um erro na fala e as pessoas são tratadas como se fossem caipiras, sempre com aquele tom de estigmatização e marginalização dessas pessoas e do seu uso da língua. E isso é o que nós entendemos como preconceito linguístico. E olha como essa ideia de certo ou errado não faz nenhum sentido. Nós acabamos de ver que na sua origem a palavra bolsa era feita com R, ou seja, do latim bursa. E até no italiano hoje a palavra é usada com R, borsa. Aliás, nós temos diversos outros exemplos que você pode encontrar no dicionário mesmo, como por exemplo, flaco no latim e fraco no português atual, ou plantar no latim e plantar no português, ou até mesmo flor no latim vulgar e flor no português atual. Nós temos até um documento em latim do século III d.C. em que se tentava corrigir como se deveria usar as palavras. Por exemplo, temos um verbete que diz: o certo é flagellum, não flagellum. Percebam que aí o rotacismo está claramente acontecendo naquela comunidade linguística e também uma força contrária tentando corrigir a fala, dizendo o que é certo ou errado, ou seja, pensando como a língua deveria ser na cabeça de algumas pessoas e não como ela de fato era. O professor Marcos Banho já deu a letra. O problema não é o que se fala, mas quem fala. Ou seja, o rotacismo aconteceu e sempre esteve aí presente na evolução das línguas, especialmente do português. Então, o problema não é se tem R ou L na palavra, mas se a pessoa que fala faz parte dessa classe social que dita as regras. Acaba então sendo menos um preconceito linguístico e mais um preconceito social, porque a pessoa que diz problema não tem o direito de falar diferente do que a elite política e econômica diz ser o certo. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos vídeos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.